Nancy Elizabeth Tofoloni foi uma manobrista de luta livre nos anos 90. Era dona de uma beleza cativante e de um talento nato. Foi a primeira no cenário da luta livre profissional. Os olhos de qualquer um se voltavam para o espetáculo que ela fazia nos palcos. Mas toda essa atenção saiu dos palcos e se voltou para o que aconteceu em sua casa em 25 de junho de 2007. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve e vamos para a história. Nancy Elizabeth Tofoloni nasceu em 17 de maio de 1964. Ela morava em Boston, Massachusetts, com seus pais, Maren e Paul, e sua irmã mais nova, Sandra Tofoloni. A família se mudou para DeLand, Flórida, e lá, Nancy cursou o colegial. Ainda no colegial, Nancy conhece Jim Dawes, um garoto que viria a ser seu marido. Os dois se casaram ainda muito cedo, Nancy com 18 e Jim com 19. Assim que Nancy finalizou o colegial, ela conseguiu um emprego como secretária em uma empresa de seguros, mas também era modelo nas horas vagas. Chegou a ganhar 5 concursos de biquíni. Jim, seu marido, era grande fã de luta livre e sempre que podia comprava ingressos para ele e para a mulher assistirem da primeira fila. Um dia, enquanto o casal estava assistindo a uma das lutas, o fotógrafo Bill Otten tirou uma foto de um dos lutadores arremessando no ringue uma cadeira. Essa cadeira era de Jim, que ficou super empolgado com tudo aquilo. Na foto aparece Nancy sentada. O fotógrafo Bill Otten então enviou a imagem para uma revista japonesa de luta livre e eles a usaram. Com uma cópia da revista nas mãos, Bill se apresentou ao casal e a partir daí eles se tornaram amigos. A amizade foi fluindo e Bill ficou sabendo que Nancy também ficava à vontade com as câmeras, pois ela também trabalhava como modelo. Ele então convidou ela para fazer uma sessão de fotos experimentais e a partir daí o casal passou a trabalhar como assistente do Bill. Foi em uma turnê pelo estado que o casal começou a conhecer vários dos famosos lutadores. O primeiro deles foi Terry Funk, por causa da foto da cadeira, e depois Kevin Sullivan, que tanto lutava quanto escrevia roteiros para as lutas, e logo Kevin Sullivan também se tornou amigo do casal. Nancy tinha 20 anos nessa época, e assim que precisaram de alguém para estampar a capa da revista de luta livre profissional do ano de 1984, o seu nome foi o primeiro a ser citado tanto por Kevin quanto por Bill. No mesmo ano, Nancy já estaria também fazendo parte da comitiva de luta livre profissional da Flórida, fazendo o papel de manobrista para vários lutadores, e era conhecida pelo apelido de Anjo Caído do ringue e principalmente pelo apelido de Woman. Nancy decolou profissionalmente na área, pois, além de muito bonita, ela era muito talentosa e parecia ter nascido para a coisa. Foi uma pioneira e ajudou a mudar o cenário da luta livre profissional. Em 1985, o casal Nancy e Jim Dawes decidiu se divorciar, e ainda no mesmo ano, Nancy e Kevin Sullivan iniciaram um relacionamento e se casaram. Bom, entre os lutadores também estava um lutador chamado Christopher Michael Benoit. Christopher, que eu vou chamar aqui de Chris, nasceu em Montreal, Quebec, no dia 21 de maio de 1967. Filho de Michael e Margaret Benoit, Chris era um dos mais famosos e aclamados lutadores da WWC. Foi um profissional com habilidades aprimoradas na área. Só na década de 90 passou pelas empresas de luta livre WCW, SCW e WWE. Foi vencedor do evento Royal Rumble em uma luta contra 30 homens em 2004. Foi também campeão estadunidense 5 vezes e 2 vezes campeão de pesos pesados. Chris não era tão bem visto como pessoa quanto era como profissional. Entre seus colegas de profissão, houve rumores de que ele tinha um comportamento tóxico e cometia bullying graves com novatos na área. Parece que em uma das ocasiões, Chris derrubou Justin Roberts, hoje um locutor do ringue da AEW. Justin disse em uma entrevista posteriormente que ele teve dificuldades para andar durante quase 2 dias depois do acontecido. Outra ocasião aconteceu no vestiário, quando um lutador, que na época era novato, chamado The Miz, estava comendo frango e deixou cair algumas migalhas em cima da bolsa de um dos veteranos. Chris se incomodou com aquilo e agiu de maneira exagerada e impulsiva, o obrigando a sair do vestiário. Miz foi forçado a tomar banho e se trocar em outro lugar por 7 meses. Lembra que Kevin Sullivan, o atual marido de Nancy, era tanto lutador quanto roteirista? Bom, geralmente os espetáculos de luta livre apresentam algumas histórias ficcionais, um roteiro que precisa ser seguido. E o marido de Nancy, em 1997, acabou então por escrever um roteiro que colocava Nancy e Chris Benoit
como um casal. Chris e Nancy então tinham um romance ficcional nos palcos, que posteriormente se transformou em um romance de vida real. Kevin e Nancy se divorciaram e Nancy ficou noiva de Chris ainda em 1997, e em fevereiro de 2000 nasceu o filho do casal, Daniel Christopher. E em novembro do mesmo ano do nascimento do filho, Nancy e Chris se casaram, e o casamento prosseguiu até 2003, quando Nancy quis fazer o primeiro pedido de divórcio, alegando sofrer agressões de Chris. Mas por alguma razão, ela desistiu e decidiu continuar com o relacionamento. Chris e outro lutador chamado Ed Guerreiro eram muito amigos. Eles se consideravam irmãos, mas os dois vinham sofrendo com problemas relacionados com bebidas alcoólicas. Chris se afundou ainda mais nesse problema com a morte do amigo em 2005. Guerreiro acabou sofrendo uma parada cardíaca causada pelo consumo de álcool e analgésicos. Nancy havia dito que a morte de Ed estava realmente afetando Chris de diferentes maneiras e que o comportamento dele estava oscilando desde então. Chris se isolou de amigos, fãs e familiares. Enquanto isso, ele buscava consolo para o luto no álcool. No dia 22 de julho de 2007, em uma sexta-feira, Chris se preparava para dentro de 2 dias estar participando de uma luta contra CM Punk em Houston, valendo um cinturão mundial. Como vocês já devem imaginar, Chris não deu notícias, não pegou um voo e não apareceu no evento por um triste motivo. No fatídico dia 22 de julho de 2007, tarde da noite, ele consumia álcool e fazia um churrasco na área externa de sua casa em Fayetteville, Geórgia. Parece que em certo momento o casal começou uma briga. Chris deixou a área externa e adentrou a casa e atacou a esposa, a agredindo severamente. Chris posicionou e pressionou o joelho nas costas de Nancy enquanto puxava um fio de telefone que estava envolto do pescoço dela, até que ela parasse de respirar. Nancy morreu ali, com 43 anos de idade. Só no dia seguinte, em um sábado, ele dopou o filho de 7 anos para deixá-lo inconsciente e em seguida pressionou as mãos no pescoço do menino, o sufocando até a morte. Depois ele pegou o celular e ligou para a WWE explicando que a esposa e o filho estavam sofrendo de intoxicação alimentar e vômito, e que ele precisava ficar com eles no hospital, por isso perdeu o voo, mas que assim que pudesse pegaria outro e estaria no evento. No dia seguinte, em um domingo, dia que deveria ser o dia da luta dele, ele foi até a sua academia particular no porão de sua casa, criou um laço no cabo de um aparelho de musculação pec deck e se enforcou. Ele estava com 40 anos. Houveram rumores depois do assassinato de Nancy e Daniel e do suicídio de Chris que a Nancy desconfiava de que estava sendo traída por Chris com uma das divas da WWE, mas nada foi comprovado e também não se sabe se esse pode ter sido o motivo da briga que deu início a tudo isso. Os amigos de Chris disseram que semanas antes do acontecido, Chris parecia ser outra pessoa, que ele estava apresentando um comportamento paranoico e obcecado. Ele começou a mudar as rotas para chegar em casa ou para ir para academia e aeroporto, porque ele alegava estar sendo perseguido. Além disso, ele verificava o alarme da casa toda noite, coisa que antes ele não se preocupava tanto. Bom, com o não aparecimento de Chris no evento, a WWE tentou fazer contato com ele para entender se estava tudo bem com a esposa e o filho e o porquê ele teria faltado ao evento. E com a falta de respostas, fizeram uma ligação para a delegacia da polícia pedindo para que fosse feita uma visita de bem-estar na casa dos Benoits. Quando a polícia chegou ao local por volta das 14h30, encontraram a esposa e o filho mortos, ambos com uma bíblia ao lado de seus corpos, enrolados em cobertores. Depois encontraram o corpo de Chris na academia, no porão. De acordo com o relatório policial, os braços de Nancy foram presos com cabos de coaxiais e os pés com fitas adesivas antes de sua morte. Assim que ficou sabendo, a WWE imediatamente transmitiu em rede nacional uma emocionante homenagem para Chris Benoit. Colegas e amigos participaram dando depoimentos. No dia seguinte, quando descobriram para que rumo as investigações estavam correndo, todos os profissionais da companhia foram proibidos de citar o nome de Chris. Além disso, retiraram produtos e filmes, qualquer coisa que se relacionava a ele. Até porque Chris Benoit era quase uma marca para a WWE. Tinha boné, camiseta, caneca, meio mundo de coisas com o nome dele estampado.
Houve uma especulação que envolveu Kevin Sullivan, indicando que ele poderia ter sido o assassino da família, e fez parecer que fosse Chris. Parece que muitas pessoas compraram essa teoria na época. Sullivan se pronunciou em um podcast de 2015 e disse que isso tinha deixado ele em um estado muito estressante, mas que a mãe e a irmã de Nancy deixou ele mais tranquilo, dizendo que os fãs procuram qualquer coisa para ficar com uma boa imagem do ídolo, e viram no relacionamento extraconjugal que Nancy teve com Chris uma oportunidade para fazer parecer que Kevin, induzido por ciúmes e raiva, tinha algo a ver com isso. 14 horas antes dos corpos serem encontrados pela polícia na casa, alguém foi até o artigo da Wikipédia de Chris Benoit e escreveu que ele não tinha comparecido ao evento de domingo devido à morte de sua esposa Nancy. Uma investigação aprofundada sobre esse post foi realizada e indicou que ela foi feita por alguém em Connecticut. Tudo indica que se tratava de alguém que sabia sobre os assassinatos, mas a pessoa nunca foi localizada, deixando assim o mistério de quem pode ter sido e como saberia de tudo antes mesmo dos corpos serem encontrados. Alguns funcionários da WWE relataram ter recebido ligações e mensagens de texto de Chris no início de domingo às 4 da manhã. Essas mensagens passavam informações como o endereço da casa dele, falava também que os cães estariam na área da piscina e a porta lateral da garagem estaria aberta. Sobre o menino Daniel, houve a especulação de que ele sofria de uma síndrome chamada Síndrome do X frágil, que é basicamente um distúrbio caracterizado por deficiência intelectual leve a moderada. E a causa dessa síndrome seriam os problemas domésticos que o menino presenciava dentro de casa. Além dessa síndrome, o menino sofria de algum problema de crescimento, que ele era muito pequeno para a idade dele, e por isso Chris, por conta própria, fez pesquisas sobre, achou que as informações batiam com a realidade do filho e sozinho decidiu sujeitar a criança a injeções de hormônio de crescimento. Disse que era até possível ver as marcas dessas injeções no braço do pequeno. A autópsia revelou que no corpo de Chris continha 10 vezes o nível normal de testosterona. Isso é 10 vezes mais testosterona do que o normal para qualquer homem, o que indica que Chris estava abusando de esteroides, além do álcool, que já foi mencionado. Poucas semanas depois, Christopher Nowinski, um aluno da Universidade de Harvard, sugeriu que as pancadas na cabeça de Chris durante 22 anos de carreira poderia ter afetado seu comportamento nos últimos anos de vida. O pai de Chris, então, decidiu entregar o cérebro do filho ao chefe da neurologia da West Virginia University, Julian Bales. E segundo os estudos que foram levantados, o cérebro de Chris, no momento de sua morte, sofria de demência e foi compatível ao cérebro de um paciente com Alzheimer de 80 anos de idade. Foram encontrados danos nos 4 lados do cérebro dele, e que isso não deve jamais ser visto no cérebro de uma pessoa de 40 anos. Bom, se você chegou até aqui, deixa um like, um comentário falando do que você acha das teorias, das suposições, do estudo do cérebro do Chris. Também se inscreve no canal, fica com Deus e até a próxima!